Já abriram nossas Bíblias? No Evangelho de João, capítulo 6. Do versículo 60 ao 70. Evangelho de João, capítulo 6, do 60 ao 70. Hoje eu profetizo que o próximo culto de domingo que eu tiver aqui, eu vou construir uma Bíblia de letra grande para a senhora, em nome de Jesus. João, capítulo 6, do 60 a 71. Estou com certa dificuldade para ler, então eu vou ler o versículo 60. Eu gostaria que os presentes me auxiliassem na leitura dos versículos seguintes. João 60, João 6, João capítulo 6, do versículo 60 ao 71. João 6, 60 a 71. Diz assim. João 6, 60 a 71. Evangelho de João, Novo Testamento. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? Quem aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito lhe fica na carne para nada aproveitar. As palavras que eu vos tenho dito são o Espírito e são vida. Contudo, há diferença entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam em quem havia de sair. E prosseguiu: por causa disso, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos tu tens as palavras de vida eterna? Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12, contudo, um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão, Iscariotes, porque era o que estava para sair no centro muitos outros. Amém. Vamos se sentar, queridos. Queridos, o texto está falando de um episódio pouco pregado, pouco falado. Jesus começa a ter uma discussão com os judeus, com os religiosos da época, e ele afirma: eu sou o pão do céu. Jesus fala: eu sou o pão do céu, eu desci do céu. E aí os judeus, os religiosos, os judeus tinham dois partidos políticos fortes, seriam os saduceus e os fariseus. Naquela época, o partido político tinha forte influência na religião, ou melhor, a religião tinha forte influência no partido político. Os dois não se separavam. Então os fariseus e os saduceus começaram a reclamar e murmurar, falar: como que ele desceu do céu? Nós sabemos quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Ele está blasfemando. E aí Jesus começa a falar uma palavra mais pesada ainda, e fala: olha, só vem a mim e fica comigo quem o Pai mandar e quem eu chamar. Jesus começa a passar a ideia que o estar com ele não era uma opção da pessoa, era uma escolha de Deus. Quando ele começou a afirmar que ele era o pão da vida e dependiam dele para alguma coisa, aos seus próprios discípulos, muitos que o seguiam, começaram a ir embora. Aí ele falou: vocês estão se escandalizando com isso? E quando vocês me viram subir para o céu então? Algo que vocês nunca viram. Aí chega um momento que vai todo mundo embora. Só ficam os apóstolos, os 12. Aí Jesus tira e fala: vocês também não querem ir? Pode ir. Hoje em dia dizer isso, o pastor até chato na igreja, né? Pode ir, se querem ir, pode ir também.
Aí Pedro toma a palavra e fala: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Jesus falou: disseste bem, mas um aqui ainda é o diabo. Está se referindo a Judas. Ele quis dizer: ainda esses dois que ficaram não vão permanecer para sempre. E aí, queridos, quando eu comecei a pedir a Deus uma palavra, veio essa situação: Jesus e os seguidores. Então vamos primeiro falar de Jesus. Quem é Jesus? Quem é o Jesus que eu sigo, que você segue? Vamos colocar aqui uma primícia, uma prerrogativa, uma afirmação. Todo mundo é seguidor de Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém. Então todos nós somos seguidores de Jesus. Todos nós, sem exceção. Mas primeiro vamos ver quem é esse Jesus que a gente segue. Quem é esse Jesus que eu mudei de vida, larguei o que eu cria, larguei o que eu praticava, larguei até algumas amizades, larguei até aquilo que eu gostava antes, agora eu não gosto mais. Por que eu fiz isso? Para quem eu fiz isso? Primeira coisa que eu quero destacar, que Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é aquele que faz qualquer coisa que você pedir com fé. Não há nada que entre na lista que Jesus não possa fazer o que você pedir com fé. E um dos textos que declara isso com muita clareza, em Marcos 4, quando os apóstolos estão numa tempestade e acordam Jesus, Jesus acorda, para o vento, manda a tempestade se calar e fala: homens de pequena fé, por que duvidaste? Depois os apóstolos, os discípulos, conversam entre eles e falam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí no mesmo livro de Marcos, a gente conta no capítulo 5, quando tinha um endemoniado de Gadareno, que correntes não prendiam, as autoridades tinham desistido dele, e quando aquele homem que vivia se cortando no cemitério, gritando de manhã, de tarde e à noite, quando aquele homem vê Jesus, ele já se prostra, ele já se ajoelha diante de Jesus e fala: que temos nós contigo? Vieste para nos atormentar? Quer dizer, ele já sabia quem era Jesus. Então quem é Jesus? Quem é esse Jesus que a gente está seguindo? É o Todo-Poderoso, que comanda a natureza, que para vento, para a tempestade. É esse Jesus que com toda a força que o inferno possa ter, que Satanás com todo o seu exército teme e treme diante desse Jesus. É essa pessoa que nós estamos seguindo. Amém, igreja? Amém. É esse ser todo-poderoso, que a gente não tem que temer nada e nem ninguém. E ele mesmo falou isso. Jesus fala: vocês não devem temer aos homens que podem fazer mal a vocês. Vocês devem temer aquele que pode matar vocês e ainda lançar no inferno. Vocês não temem. Ele estava falando de quem? De Deus. Então, queridos, esse Jesus é que nos dá garantia. É que ele fala na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, que fala: aqueles que o Senhor me deu, não perdi, a não ser o filho da perdição. E todos aqueles que estão na minha mão, ninguém pode arrebatar. Jesus está falando o seguinte: quem o Pai me deu e eu segurei, não sai da minha presença. Amém, igreja? Amém. É esse Jesus todo-poderoso. É esse Jesus que domina céu e terra, tem autoridade no inferno, tem autoridade no céu. E em Mateus 28, 20, ele fala sobre isso, 18 em diante. Ele fala: todo poder é me dado, tanto no céu como na terra. Todo poder. Jesus agora, ressurreto e indo para o céu, ele tinha todo o poder. Então quem é que nós seguimos? Jesus, o Todo-Poderoso, que cura dor de cabeça, que cura AIDS, que põe demônio para correr, que quebra a parede para libertar, que tira a água da pedra, que faz chover o que ele quiser. É esse Jesus que ressuscita e que leva para o céu. Mas quem é esse Jesus também que nós seguimos? Esse Jesus é mestre. O jovem rico, no capítulo 18 de Lucas, ele chega para Jesus e fala: bom mestre. Jesus fala: por que me chama de bom? Jesus era mestre. Jesus, além de fazer milagres e poder fazer milagre, ele era uma pessoa que ensinava. Nós não seguimos apenas um poder que se locomove. Nós seguimos uma pessoa que é chamada em Provérbios da sabedoria personificada. Nós servimos esse Deus que
Pilatos vira para Jesus e fala: o que é verdade? Só sou eu, Pilatos. Eu sou a verdade. E lá em João 14, 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós seguimos a um homem, a esse Senhor Jesus, que é mestre, que nos ensina pegando um pássaro como lição, que nos ensina pegando uma planta como lição, que nos ensina nos mínimos detalhes. Ele é mestre. Ele sabe todos os caminhos da vida. Ele sabe a resposta para todas as perguntas. Ele tem solução para todos os problemas. Nós estamos seguindo alguém que pode nos mostrar o caminho. Aí a gente vai lá no Salmo 23 e pode citar de peito aberto: o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar-me em pastos verdejantes, guia-me pelas águas tranquilas. Só pode guiar em águas tranquilas quem conhece o caminho. E Jesus conhece o caminho da vitória. Jesus conhece o caminho para chegarmos aos céus. Então, quem é o Jesus que nós seguimos? É o Todo-Poderoso. Quem é o Jesus que nós seguimos? É o Mestre. É o que conhece a Bíblia de capa a capa. É o que conhece a minha vida. E Ele mesmo falou que até o cabelo de vossas cabeças são contados. É Ele que sabe. Esse Jesus é aquele que chama as estrelas por nome. Conhece todo o exército do céu. Esse mestre que nos ensina todas as coisas. Quem é Jesus que nós seguimos? Repita comigo: Jesus é. Fala um pouquinho mais forte: Jesus é. O Todo-Poderoso. O Mestre dos Mestres. É a última coisa que eu quero destacar de Jesus. Jesus é poderoso, mestre. É uma palavra que eu gosto muito, acho ela bonita. Jesus é o doutrinador. Mas eu só acho bonito. Porque o doutrinador, o mestre, como que é o mestre? O mestre chega, né? Pega você, vem cá, meu filho, eu vou te ensinar. Se você não sabe escrever, o mestre pega na sua mão, te ensina, todo carinhoso, todo atencioso. O doutrinador é diferente. O doutrinador vem para quê? Para corrigir os seus erros. O doutrinador vem para: opa, isso que você pratica está errado. O doutrinador, ele não está preocupado em te ensinar, ele está preocupado em te corrigir. E Jesus faz isso muito bem. No capítulo 23 de Mateus, se você olhar, Jesus dá uma aula do que é ser cristão. Ele vira e fala: olha, ouçam o que os fariseus falam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles falam uma coisa e fazem outra. Porque eles cobram de vocês o que eles mesmos não conseguem fazer. Aí quando falou, eles gostam dos melhores lugares à frente. Eles gostam de fazer oração em público. Jesus sempre bateu de frente com eles. E a maior prova dessa doutrinação, desse doutrinador que é Jesus, ele entra na igreja e o que acontece? Há várias pessoas na porta do templo, vendendo boi, vendendo ave, vendendo de tudo. Ele joga todas as mesas, pega um chicote e expulsa todo mundo. Ele fala: a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo em lugar de ladrões. Jesus sempre foi doutrinador. Jesus sempre consertou. O interessante de Jesus, amados, que cada dia mais eu me apaixono por Jesus, que Ele é aquele que você procura. Como assim, pastor? Está procurando um milagre? Ele faz o milagre. Você quer aprender? Ele vai te ensinar. Mas você chega para tentar ser alguma coisa, com Ele você não é nada. Ele te ensina, você precisa aprender dele. É esse Jesus que eu estou seguindo. É esse Jesus que está seguindo. Amém? Quem segue o Jesus poderoso fala amém. Amém. Quem segue o Jesus que é mestre, diga amém. Amém. Quem segue o Jesus que é doutrinador, diga amém. Amém. Mas agora nós vamos falar dos seguidores. Falamos de Jesus, poderoso, o que pode todas as coisas, o que faz todas as coisas, que está sentado à direita de Deus Pai, olhando e orando por nós. Ele não está lá tomando suco de limão, de laranja, não. Ele está intercedendo por nós e preparando. Cada cristão que morre, Jesus levanta e recebe. Ele quase senta. Graças a Deus, tem muito cristão indo para o céu. Aleluia. Tem muito crente indo para o céu. Morto, queimado, morto, a espada, a flecha, tiro, mas estão indo para o céu. Esse Jesus poderoso, esse mestre,
esse doutrinador. Mas, queridos, Jesus sempre teve muitos seguidores. Sempre teve. E agora nós vamos ver quem são esses seguidores. Em qual deles eu e você nos encaixamos. O primeiro seguidor de Jesus era a multidão. Sempre aonde Jesus ia, tinha uma multidão. Jesus era seguido pela multidão. Jesus ia entrar numa cidade com uma multidão. Certa feita, Jesus foi andando de costa, foi andando, a multidão chegando, ele olhou, era uma praia, ele chamou um barco, subiu num barco, se afastou e a multidão estava vindo ainda. Sempre a multidão seguia. Mas a multidão seguia Jesus por quê? Porque queria ver milagres. A multidão só seguia Jesus por causa dos milagres. A multidão só seguia Jesus por causa da comida. A multidão sempre queria ver um sinal que Jesus ia fazer. Às vezes não era nem para ela, a multidão queria ver um cego enxergar. A multidão queria ver um paralítico andar. A multidão só estava com Jesus por causa disso. E certa vez Jesus falou isso: vocês estão comigo pela comida que eu dou para vocês. E queridos, há seguidores de Jesus que só andam com Jesus quando Jesus faz milagre. Há seguidores de Jesus que estão seguindo Jesus, esperando que a qualquer momento venha a prosperidade. Será que você segue Jesus só pelas bênçãos que ele pode fazer? Só pelos milagres que ele faz? Só porque ele pode suprir suas necessidades? E quando a multidão tinha bênção, era seguir Jesus. O primeiro tipo de seguidor de Jesus era a multidão. Era como diz o título popular, não bíblico, mas popular. Eram os Tomés da vida. Seguia para ver. Primeiro tipo de seguidor, a multidão. Segue esperando ver alguma coisa. Vem para a igreja e fala: hoje é dia do meu milagre, hoje é dia da minha vitória. E deveria falar: hoje é dia de eu agradecer a Deus pelo que ele já fez por mim. Mas tem um segundo tipo de seguidores. Primeiro tipo, multidão. Qual o primeiro tipo de seguidores, igreja? Multidão. Segundo tipo, queridos, eram os discípulos. Eram cerca de 120, 500 discípulos, pessoas que seguiam Jesus prazerosamente. Eram pessoas que estavam ali para fazer as tarefas que Jesus pedisse. Olha, vai lá e faz isso, vai lá, faz aquilo, vai lá, prepara isso, prepara aquilo. Eles serviam Jesus com alegria. Mas na hora que Jesus começava a cobrar, era para quem te quer. Não. Aí também não, Jesus. Não põe pressão em mim não me cobra não. Os discípulos não aceitavam cobrança. Eles queriam fazer coisa que era light. Coisa dentro da zona de conformidade. Onde Jesus, se eu quiser, eu venho. Mas vai chuvar. Não, Jesus, com chuva não está com ele não. Tomar todo dia. Chuva não está com ele não. Jesus, só fica quente, Jesus. Não. Os discípulos entendiam que era Jesus, amavam Jesus, mas eles não tinham suporte para aguentar a pressão. Quando Jesus começou a mudar o seu discurso de mestre, ele começou a falar como doutrinador, como o texto que nós limos, muitos foram embora. Não, muitos chegaram a falar: essa palavra é dura de ouvir, é duro de ouvir esse discurso, esse homem está batendo, doído, esse homem é muito grosso. Não posso ouvir isso não. Os discípulos, o segundo tipo de seguidores dessa noite são os discípulos. Fazem, seguem, andam, mas desde que não tenha cobrança e nenhum tipo de pressão. O terceiro tipo de seguidores, queridos, o primeiro tipo é a multidão. O segundo tipo são os discípulos. O terceiro tipo são os apóstolos. Os apóstolos é uma escala maior que os discípulos. Os apóstolos eram pessoas comprometidas. Tinham um compromisso com Jesus. Quando veio a palavra dura, muitos se afastaram, eles ficaram. Os apóstolos ficaram. Só que dentro dos apóstolos, naquele momento, não tinham profundidade. Os apóstolos, no momento difícil, no momento em que Jesus não tinha uma palavra para eles, no momento em que Jesus não tinha um milagre para eles, no momento em que Jesus estava calado, eles não tiveram raízes, não tiveram estrutura. Foi no momento em que Jesus foi preso, no momento em que Jesus não tinha o que fazer, porque a vontade de Deus estava sendo feita. No momento que Jesus não tinha o que falar. E quando ele falou com os apóstolos, chamou a atenção ainda. Pedro, quem usa a espada, morre pela espada. Se eu quisesse, eu pedir uma legião de Deus para cá.
O terceiro tipo de seguidor é esse, queridos. Sabe quem é Jesus, sim. Tem conhecimento de Jesus, sim. Mas na hora que precisa de uma palavra de Jesus e essa palavra não vem, ele perde a estrutura. Muitos falam de Pedro que traiu, mas poucos lembram dos outros 9 que sumiram. De Tiago, de Mateus. Quantos que sumiram? Judas, não Iscariotes. Todos sumiram. Todos desapareceram. Os seguidores de Jesus. Primeiro, multidão. Enquanto eu vejo milagre, enquanto Deus está suprindo minha necessidade, enquanto o Senhor é meu pastor e nada me falta, Ele é o meu pastor. Eu sou Jesus. Estou com o meu emprego, estou com o meu sapato novo, e minha bicicleta não furou o pneu, estou bem. Quando não tem milagre, quando não tem comida, quando não tem provisão, fala, Jesus, quem vai me entender? Aí os discípulos, tarefas são sempre prontos. Mandou, faz. Vai à igreja, eu falo. Tira a teia, faça isso, carrega água. Quando fala, você tem que fazer, não tem que fazer, não. Eu sou um discípulo, não posso me envolver, não quero pressão. Aí vem os apóstolos, que tiveram mais um momento com Jesus. E querido, às vezes nós esquecemos disso. A quem muito é dado, muito é cobrado. Os apóstolos tiveram muito. E a ideia humana, não de Jesus, que ele sabia o que ia acontecer, mas a ideia humana é quando você pega um grupo seleto e coloca do seu lado, você espera aquele grupo, quando a chave esquentar, você vai contar com quem? Com o grupo. Aquele grupo de 12 desapareceu. Eu acho que eles tinham uma segunda profissão na vida deles. Eles eram ninjas. Eles desapareceram do nada. Não ficou mais ninguém. O que ficou mais perto era Pedro, que olhava de longe. Aí, queridos, veio um quarto tipo de seguidor. Primeiro tipo, multidão. Repita comigo. Primeiro tipo, multidão. Segundo, discípulo. Terceiro, apóstolo. E o quarto, Deus traz a pessoa certa na hora certa para ouvir a palavra certa. Né? Você faz parte da multidão? Sim ou não? Você é discípulo? Você é apóstolo? O último tipo de seguidor de Jesus é o amigo. É o amigo. Sabe quem sobrou? Sabe quem ficou no pé da cruz? Só o João. Só o João. Ele não podia fazer nada. Ele não tinha o que fazer. Mas ele estava ali ao pé da cruz. Às vezes, a situação que você está, ou a igreja, ou alguém, não tem o que você fazer. Mas Jesus precisa de amigos que estejam com ele ali. Mesmo que você esteja à beira da morte de alguém, assistindo alguém morrer, fica ali, meu filho, que eu estou sendo glorificado na sua presença. E Jesus fala isso, eu tenho vários seguidores, mas na hora eu só tive um amigo, João. João ficou ali vendo, Jesus não viu. João viu os pregos atravessar as mãos de Jesus. Jesus não teve palavra de conforto para João, pelo contrário. No momento da dor de Jesus vira para João e fala, João, cuide da minha mãe, como se fosse sua. Maria, a sua vida agora é de responsabilidade de João. Imagina, aquele homem devia estar chorando, perdendo um amigo. Imagine, meu filho, eu quero que você imagine isso, é uma cena triste. Imagina você ver o seu amigo morrer injustamente. E na hora da morte ele fala, cuide da minha mãe. E João aceitou a tarefa. Mesmo sofrendo tanta pressão, sozinho, João olhou, cadê Pedro, cadê Tomé, cadê Levi, cadê Mateus, cadê Tiago, cadê Natanael, cadê todo mundo? Só ele e as mulheres. Mas ele ficou. E queridos, em João 15:15, Jesus fala uma palavra linda, não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe de tudo que o patrão faz. Chamo vocês de amigo, porque o amigo sabe de tudo. Jesus quis dizer o seguinte, que o amigo passa a ter intimidade. E queridos, o texto, o livro que nós usamos na nossa liturgia, mas se você prestou atenção, se você prestar atenção no que eu faço, Deus permite eu sempre usar os textos conforme o sermão. O texto que nós mais lemos foi Apocalipse. Revelações que vão acontecer talvez daqui a 10 anos, 20 anos, 1000 anos, mas foram reveladas a João, o amigo,
Foi a ele que foi revelado os segredos que Daniel não entendeu com clareza e que ninguém viu, só João viu, porque ele virou amigo de Deus, amigo de Jesus. E nessa noite, queridos, nós falamos e nós concordamos, nós somos seguidores de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. Mas quem é esse Jesus que a gente segue? O Todo-Poderoso, o que não tem barreira para ouvir a sua oração, o que faz de tudo por você, o que traz o morto à vida, o que traz saúde, o que põe Satanás para correr. É esse Jesus. É esse Jesus que te ensina com todo o cuidado que você tem que fazer. E é esse Jesus que te trata com seriedade. O que é certo, o que é errado, ele fala, está errado. Ele te corrige. É esse Jesus que nós estamos seguindo. Mas agora a pergunta é, nós somos seguidores, mas como eu estou seguindo esse Jesus? Com a multidão? Sempre que eu vejo um milagre, estou, aleluia, glória, glória, estou vendo um milagre, e Deus não está deixando faltar o pão, não está deixando faltar o arroz, e não tem ninguém doente, mas estou seguindo. Quando falta uma dessas coisas, a minha fé falta junto. Eu sou como os discípulos, vão para toda obra, desde que não seja obrigatório. Jesus, eu vou fazer desde que não seja obrigatório. Ó, se obrigação já tenho no meu serviço, já tenho na minha casa, já tenho na minha escola. Não me cobra não, não me cobra não. Já faço muito pelo Senhor. É um discípulo, um apóstolo, que quando você está ouvindo, quando o mestre está podendo falar a palavra com você, quando o mestre está te carregando, quando você está sentindo a presença do mestre, você está ali. Agora, quando o mestre não pode falar com você, quando o mestre não ouve ou não responde melhor a sua oração, você também esmorece. Aí temos outros apóstolos incríveis. Tomé não estava na reunião de oração. Ó, Jesus apareceu também. Tomé teve coragem de falar, eu só creio se eu tocar naquele menino. Tá bom, eu acho lindo, eu queria estar ali. Jesus passa pela parede, uma outra reunião de oração. Fala, Pai, seja confuso, Tomé. Será que você é aquele apóstolo que tem que ver Jesus para você ficar de pé? Ou o que você já passou, o que ele já fez por você é suficiente? E por fim, João, o amigo, aquele que esteve com Jesus o tempo todo, aquele que não abriu mão de Jesus. Quando estava sendo julgado, não poderia fazer nada por ele. Quando estava sendo esbofeteado, chicoteado, não tinha nada a oferecer para João. Quando caiu com aquela cruz, sendo humilhado, nada tinha a dar a João. Queridos, aí é por minha conta, eu tenho quase certeza, queridos, que os olhares de Jesus e João se cruzaram e ninguém podia fazer nada. E João devia falar, Jesus, eu estou aqui. Se eu pudesse, eu morria na cruz no seu lugar, Jesus. Mas é a sua missão. A minha missão é estar do seu lado. O Senhor não pode fazer milagre por mim, o Senhor não pode fazer pão cair do céu, o Senhor não pode nem falar comigo, não tem o que o Senhor falar, mas eu estou aqui. Viu a cruz se levantar, viu o céu em pleno meio-dia ficar escuro. Talvez João tinha até aquele fundinho de fé, mas a qualquer momento ele vai descer da cruz. Eu estou aqui para ser a primeira vez, talvez ele podia até pensar isso, mas ele ficou ali. E quando fala Jesus ressuscitou, ele foi numa realidade para ver o Jesus ressurreto. Como prêmio, todos os apóstolos, ou a maioria, todos, não vai memória, foram martirizados. João morreu com mais de 100 anos ou com 100 anos. Porque na hora de correr, ele ficou. Na hora de se esconder, ele se expôs. Ele era amigo. Queridos, nessa noite, nós queremos deixar essa palavra para você. Estamos seguindo a Jesus. Mas por que eu estou seguindo a Jesus? Como eu estou seguindo esse Jesus? Que pode tantas coisas, poderoso, mestre, doutrinador. Eu estou seguindo Jesus como? Eu estou como uma multidão, e quando ele estiver fazendo, eu estou ali. Estou como um discípulo, quando ele não me obrigar, eu estou ali. Estou como um apóstolo, e quando ele estiver falando comigo, e quando eu estiver sentindo a presença dele, eu estou ali. Ou eu sou um amigo, que mesmo que hoje eu não tenha sentido a presença dele, mesmo que ele não tenha falado comigo, mesmo que talvez
Eu passei um dia comendo arroz puro, porque não tinha mais o que comer. Tive que ir lá fora e voltar a pé, porque não tinha dinheiro de passagem. Mas eu cheguei na minha casa e falei: Jesus, obrigado pela sua amizade. Obrigado porque eu sei que o Senhor está aqui do meu lado. Eu vou deitar e vou levantar. Se eu levantar, o Senhor está comigo. Se eu levantar, eu estou contigo. Como estamos aqui? A esse Jesus. Eu quero que você leve isso para a sua casa, meu querido, meu querido. Eu quero que você lute com as suas respostas para gerar que eu sou amigo de Jesus. Eu tenho estado em comunhão, em conversa, em oração com Jesus o tempo todo. Eu sou capaz de morrer por esse Jesus. Sou capaz de abrir mão de todas as minhas convicções, de todos os meus privilégios de família, por causa de Jesus. Terminando usando uma frase que meu pai usava, não sei se ele era o autor, ele falava o seguinte: difícil não é morrer por um amigo. Morrer por um amigo é fácil. O difícil é você achar um amigo que mereça que você morra por ele. Esse que é o difícil. E está aqui um homem que merece, não precisa que a gente morreça, porque a gente venha morrer por ele. Jesus, poderoso, mestre e doutrinador. Seus seguidores, multidões, discípulos, apóstolos, e amigos. Que você possa entender: eu sou amigo de Jesus. Ainda que ele não faça nada comigo, ainda que ele não fale comigo, eu sou amigo de Jesus. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos.